Olá, gente! Estou de volta! Tudo bem com vocês? Então, dessa vez eu quero contar para vocês uma história bem legal. Essa história ela está dividida em 5 capítulos. Será que você vai ficar atento até o final? Hoje eu vou contar o primeiro capítulo, tá certo? Então, vamos lá! Olha só! Na Inglaterra, há mais de 300 anos, nasceu John Bunyan. Ele foi criado na Inglaterra no tempo que era considerado desobediência à lei do país não assistir a uma certa igreja que os governadores disseram que era para assistir. A punição era a prisão. Olha, as prisões eram frias, sujas, cheias de insetos, provavelmente até ratos tinham lá. Mas John, ele sabia disso. Ele cresceu e ele tornou-se um grande pregador da palavra de Deus. E ele viajava por toda parte pregando, falando sobre o Senhor Jesus. Mas olha, ele estava desobedecendo a lei lá da Inglaterra. Mas ele estava obedecendo o Deus Todo-Poderoso. E por conta disso, sabe o que aconteceu? Ele foi preso e ele ficou na prisão durante 12 anos. E ele tinha apenas 2 livros, a Bíblia e um livro que falava sobre a vida de homens que tinham pregado o evangelho e tinham sido mortos. Você acha que John sentou-se na prisão e ficou com pena de si mesmo? Não! Em vez disso, ele escreveu um livro sobre um sonho que Deus lhe deu enquanto estava na prisão. Ele chamou seu livro de O Peregrino. Então, Peregrino, ele morava numa cidade chamada Cidade da Destruição. Que nome! Morar numa cidade assim conhecida como Cidade da Destruição. Olha, Peregrino, frequentemente, ele fazia coisas que ele sabia que estava errado. Ele sabia que era pecador por causa das coisas que ele fazia. Coisas assim, maldade, pensamentos ruins, mentira. Mas ele realmente não estava triste por causa dos seus pecados. Um dia, então, ele encontrou um livro bem especial. Ele encontrou a Bíblia. Nele, o peregrino viu que se ele não abandonasse o seu pecado, juntamente com todos os que moravam na cidade da destruição, seriam destruídos. Um dia, então, o peregrino estava lendo e sentindo-se muito triste e infeliz. Então um homem veio para a cidade da destruição e o nome desse homem era Evangelista. Mas olha só, Evangelista, então ele foi conversar com o peregrino. Na verdade, Evangelista, ele foi enviado pelo o bom rei. Esse bom rei que deseja que todas as pessoas um dia vá morar com ele na cidade celestial que ele está preparando para os seus filhos. Então, Evangelista foi lá conversar, porque ele disse o seguinte, que o bom rei, ele ama todas as pessoas. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. O mundo quer dizer as pessoas, e esse bom rei é Deus, o Criador de todas as coisas. Ele deseja que um dia você possa então morar com ele naquela cidade maravilhosa que ele está preparando para os seus filhos, onde não há tristeza, não há dor e lá também não há pecado. E então, esse rei, ele quer que um dia você possa ir morar com ele. Então o evangelista começou a conversar com ele. Então o evangelista perguntou: meu amigo, por que você está tão triste? Por quê? Olha, eu tenho lido neste livro que todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Eu tenho lido também porque ao homem é designado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. E agora, eu não quero morrer com esse fardo pesado de pecado, mas eu não sei como me livrar dele. A evangelista então sentou-se ao lado do peregrino, tomando a Bíblia no capítulo 16 do livro de Atos. Lá ele leu para o peregrino a história de Paulo e Silas na prisão. Veja, peregrino, o que devo fazer para me salvar? É a mesma coisa. O que devo fazer para me livrar do fardo de pecado? Colocando a Bíblia nas mãos do peregrino, o evangelista disse: agora você lerá a resposta que deu Paulo ao carcereiro. Peregrino leu então, e olha só o que foi que ele leu. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas eu creio em Deus. Olha, e creio em Jesus também. Passando as mãos nas costas, ele acrescentou: mas o meu fardo ainda está aqui. Olha, eu sinto aqui nas minhas costas. Então, a evangelista deu um suspiro. Vejo que você não entende realmente o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. Levante-se, peregrino, e olhe na direção que estou apontando. Você vê aquele portão ali, bem distante? Não. Disse peregrino: olha, talvez é por causa das minhas lágrimas em meus olhos, eu não vejo nem o portão. Olhe com cuidado, peregrino. É o portão da decisão. É através desse portão que você deve passar para poder deixar seu fardo do pecado. Olha só, ao lado daquele portão, ergue-se uma cruz. Por aquela cruz, você deve crer que o Senhor Jesus, ele morreu numa cruz pelos seus pecados. Então, preste atenção. Ai, o evangelista estava tão triste, o peregrino estava tão triste que ele disse: ai, eu não vejo portão, eu temo que nunca vou entrar lá e me libertar do fardo de pecados. Peregrino então começou a chorar: e agora? O que é que eu vou fazer? Mas o evangelista não podia deixar que peregrino ficasse desesperado. Ele disse: olhe, preste atenção. Talvez você possa ver uma luz que brilha sobre o portão da decisão. Limpando as lágrimas dos seus olhos, peregrino olhou na direção que o evangelista estava apontando. Sim, evangelista, eu vejo a luz, eu vejo uma luz. Olha só. Olha, muito obrigado, agradecendo o evangelista e com a Bíblia em sua mão e o fardo de pecado ainda nas suas costas, o peregrino saiu da cidade em direção ao portão da decisão, que ficava no monte muito distante, um pouquinho, né? Muito daquelas pessoas que moravam ali na cidade da destruição faziam um pouco dele, mas peregrino não lhes respondeu nada. Ele estava seguindo para aquele portão. Finalmente, quando o peregrino pensou que não podia mais andar com aquele fardo pesado nas costas, ele chegou ao portão. Em cima do portão ele leu: batei e se abrirá para você. Peregrino viu uma luz do outro lado do portão. Era a luz que o tinha guiado para lá. Seus raios pareciam dizer: buscai e achareis. Então ele bateu lá na porta. E quando ele bateu, imediatamente o portão abriu-se e uma mão o segurou, puxando para o lado de dentro do portão. Depois que a mão tinha puxado o peregrino para dentro do portão da decisão, ele ficou parado. Ele ouviu um barulho. Zim, pá, pá, pá. E aí?
que será que aconteceu? O que será? Que mão era essa que puxou o peregrino para dentro? Vocês querem saber? Na próxima semana eu vou continuar. Eu vou continuar com a história do peregrino, tá certo? E se você já gostou, você gostou do primeiro capítulo, mande dizer alguma coisa para mim, para que eu possa então mandar beijos para você, tá certo? E se você ouviu um pouco dessa história sobre o pecado e você reconhece que você tem pecado no seu coração, olhe, você pode contar para Jesus, confesse os seus pecados, se você ainda não creu em Jesus como Senhor e Salvador, para que um dia você possa então morar com Jesus lá naquele lugar maravilhoso, tá certo? Então, beijo para todos vocês e na próxima semana eu vou continuar com o segundo capítulo da história do peregrino, tá certo? Beijo para todos vocês.